Tuja. Agora foi. Bom dia, boa tarde, amigos, amigas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando a formação oficial das novas condições sociais de aprendizagem e educação, e o Luiz já vai estar compartilhando com a gente aqui uma construção de belezura de aprendizagem, né, Luiz? Temos aí uma beleza para compartilhar. É alegre essa? A Rita não está aqui hoje. A Rita é uma educadora aqui da escola. Não a vejo aqui hoje, mas ela costuma estar. Se não, seria ela a dizer e a falar sobre isto. Os alunos do segundo ano fazem a preparação para as suas assembleias em pequeno grupo e esta foto revela exatamente isto, a construção em assembleia e a partilha dos conceitos, dos valores que estão inerentes ao projeto. E é isto que este aluno, que por acaso é brasileiro, e eu esqueci o nome, desculpe, está aqui a fazer com os seus colegas do segundo ano. Nós só fazemos assembleias em grande grupo a partir do quinto ano. Tudo o resto é feito em pequeno grupo ainda. Um dia mais tarde juntaremos todos quando houver condições para isso. E eu vinha aqui partilhar um pouco do que estes alunos fazem todas as sextas-feiras, a sua assembleia, discutindo os problemas da relação uns dos outros, ainda não tanto da escola, e é um caminho e uma construção. Fica aqui a partilha. Agradecida, Luiz. Você vai compartilhar mais algum ponto? Não, hoje não estava preparado. Para a semana, talvez, porque devemos ter o site preparado e pronto. Ele já está pronto, não está ainda disponível para o público, mas depois, a partir daí, sim, todos terão acesso a mais conteúdos. Agradecida, Luiz. Muito bom. Para quem não sabe, a Escola Manuel da Maia. Da Maia. Tá, não falou da. De Lisboa, né? Tá fazendo o projeto Colaborar, certinho? Exatamente. Então, e desenvolvendo esse trabalho incrível de comunidade de aprendizagem. O pessoal ainda está chegando, sejam bem-vindas, bem-vindos. Lorena, querida amiga. Rogério, bem-vindo, amigo. Que bom que você está aí com a gente também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vinda, Valnice. Miguel, seja muito bem-vindo. Acredito que você seja o convidado da Yara. Que alegria você estar aqui também. Direto de Moçambique, quer se apresentar? Bom dia, boa tarde aqui. É um prazer estar aqui. A Yara me tem falado sobre esse encontro. Miguel Prista, faço algumas coisas aqui em torno da educação, tentando pensar também. Atuo em escola internacional e tento também, dando aula hoje em dia, e procuro também promover formação de professores para moçambicanos, portanto, da rede nacional, né? Privado e público. Por aí. Muito obrigado e aqui estou. Seja muito bem-vindo, Miguel. Que a gente constrói comunidade de aprendizagem, é uma rede de comunidade de aprendizagem, na proposta das novas condições sociais de aprendizagem e educação, né? Então, tem vários projetos no Brasil, pelo mundo, onde a gente vai desenvolvendo essa construção de comunidade de aprendizagem. E o amigo Zé está por ali, ó, apareceu. Aí, amigo Zé. Raríssimo aparecer, então, estou brincando. Miguel, é só um pormenor com o Miguel. Nos últimos anos eu recebi pedidos de ajuda em Moçambique. Falaste sobre o teu trabalho, não é, com Moçambique. Recentemente eu recebi um pedido urgente da ilha de Moçambique. E as pessoas acreditam que eu possa ajudar. Então, provavelmente no próximo ano eu irei até lá. Boas pensas minhas, não peço nada a ninguém, vamos ver. E está aqui a Yara, que eu estou em contacto de vez em quando, não tanto quanto deveria. E também eu quero ir a Moçambique por uma razão também de natureza afetiva, que é tentar encontrar o meu irmão.
um irmão negro que eu tenho lá em Moçambique, filho do meu pai e da Negra Domingas. Então poderíamos, com a Yara, contigo, Miguel, e com outros, preparar essa viagem para que possa ser útil. Bom, nós temos o meu contacto, vamos conversar sobre isso. Tá? E o Miguel está em Maputo, então já tem 2 pessoas, cada um no seu ponto, então a gente vai. No Maputo nasceu meu irmão, e portanto, quando era o Lourenço Marques, não é? Então, vamos preparar essa viagem, eu irei disponibilizar um tempo, não é? E vos agradeço a presença e, eventualmente, o nosso encontro em Moçambique. Perfeito, aqui estamos. Ok. Será um prazer. Obrigado. Obrigado. Agradecidos. Estamos aí, né, Yara, nessa construção linda de comunidade de aprendizagem, né, de alfabetização humanizada. Então, saiba que tá todo apoio, toda a construção, estamos juntas para construir juntas e fazer, tá? Miguel também, muito bem-vindo, que precisar, tá? A gente consegue em rede, pelos projetos, integrar e fazer desenvolvimentos, né, do potencial de cada projeto, para que a gente consiga se apoiar e conseguir construir. Porque, como o amigo Zé coloca com muita clareza, né, os projetos precisam se firmar, precisam se constituir, precisa ter essa base, porque ele mesmo precisa também descansar um pouco, se recuperar, manter a saúde, né, que ele está com dificuldade aí de manter a saúde, e a gente está zelando por ele também, para que ele possa ficar bem, né, que ele fica de um lado para o outro e não consegue se recuperar. Então, a gente tem que dar esse apoio também em ajudar os projetos e possibilitar que todos nós possamos também nos ajudar e construir juntos, tá? Então, contem com toda essa rede para poder dar uma força aí em Moçambique, em Maputo, onde precisar. Vocês sabem que a gente desenvolve comunidade de aprendizagem há muitos anos, né? Tem muitas pessoas aqui que já estão 15, 20 anos trabalhando realmente como fundadoras da comunidade de aprendizagem, com amigos nesse sentido de entendimento, perspectiva, tem muitos projetos, tá? Então, se vocês quiserem conhecer também, participar, são todos e todas muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida também, a Yara te dá uma colinha aí, Miguel, ou entra em contato, tá? Que a gente explica e traz todas as construções. Meu nome é Zizi, tá? Eu coordeno as novas construções sociais de aprendizagem, educação, formação aqui, junto com uma equipe da rede de comunidade de aprendizagem, tá? Tá o Luiz ali, tá a Mariana ali, tá com o Bruno ali, com a Luana, né? Tem aqui todo mundo. Aqui ó, do ladinho. O Bruno tá aí chegando também, a Luana, isso aqui é a comunidade Escola da Floresta. Claro que não, cara. Tá todo mundo aqui. A Jaine ali no Chimas, só no chimarrão, né? Tem a querida Rafaela que tá ali com a gente também, a Rose querida também, o Igor com a Ana, né? O Igor, devolva logo a Cici para Canoas. Ih, meu Deus. Estou sentindo aqui, né? Maria Paula ali em Mendes, Lorena ali em Goiás, Matheus ali em Minas, uai, a Lourdes, querida, ali na região também de Maricá, né, Lourdes? Acertei, a Malu também, mas ela não está aqui agora, mas também está ali na construção. Valnice está ali com a gente também, chegando firme, né, Valnice? Isso aí. Ah, que lindo, Valnice. A Maria Cláudia está com a gente também, quietinha aí, já teve toda a construção do Thier também, Comunidade Escola da Floresta aqui em peso, Paula Gaspar querida em Portugal, estamos animados, né? Cid chegou também, Maria Antônia, que está sempre com a gente de coração nas formações, sempre animada, questionadora, trazendo muitas bases. Então, estamos aí, gente. E tantos outros e outras que não puderam vir hoje, né? Ah, Zizi tem um pedacinho do coração aqui no Centro-Oeste. Agradecida, querida Lorena. Eu tenho, né? Muitos pedacinhos. Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília. É todo um pedaço só. Só que o Igor já falou que ele quer me roubar pro Tchê aqui. Tá falando que é Florestier, né? Brincando com a escola da Florestier. Ah, brincadeira, gente. A gente faz, né? Constrói em cada pedacinho uma possibilidade. Aí com a Yara também, agora tem mais um pedacinho em Moçambique, né? Com o Miguel, acho que vai ter mais um pedacinho por aí também, né? A gente vai integrando os pedacinhos e construindo essa linda rede. Bom, amigos, amigas, então vamos nas nossas construções de hoje.
eu queria perguntar para vocês, nós temos duas possibilidades, ver o que vocês veriam. Primeiro, se vocês quiserem ouvir um pouquinho como foi a construção da comunidade Escola da Floresta, porque nós tivemos, né, o evento da comunidade Escola da Floresta, ligado às novas condições sociais de aprendizagem e educação, onde foi possível demonstrar um pouquinho como está sendo essa construção desse projeto incrível, né, que está integrando, inclusive, 3 escolas, né, que é a própria escola do projeto Comunidade Escola da Floresta. Depois o pessoal pode falar os nomes certinhos, porque eu não quero errar os nomes, que senão, né, a Vanice vai ter que ajudar aqui. Vanice, você vai ter que ajudar aqui junto, né, junto com a Mariana e com a Luana, e com a Jaine, né, Arco-Íris tem também, tem Garatuja, então, a Emei Bassi de Melo, eu sei... Eliana Bassi de Melo. Isso, Eliana Bassi de Melo. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês, queria negociar da gente organizar uns 20 minutos para poder fazer esse repasse, falar um pouquinho como é que foi. É importante a gente referenciar esses eventos no sentido, não do evento em si, ou como uma palestra ou uma construção, mas sim para mostrar e trazer o que o projeto está construindo, qual que é esse desenvolvimento potencial que está acontecendo aqui no Sul, né? Na semana passada falamos, né, do Causa Nobre, Instituto Sentido Novo, da palestra e construção também de abertura do Instituto Sentido Novo para justamente poder possibilitar essa parceria com a comunidade Escola da Floresta, com os projetos do Sul, para que tenha esse desenvolvimento realmente de cada localidade, né? E como é importante a gente integrar essas localidades também, porque nós sabemos que juntos nós somos fortes e juntos nós temos possibilidade também de evoluir, né? Então, dá para conhecer um pouquinho por aí também, até para o Miguel já ir sabendo que tipo de projetos são esses, meu Deus, aí já fica já indicado, né, para ter essa noção. Então, vou pedir um guardião do tempo. O guardião do tempo, ele está dentro da construção, que vem do professor Lauro de Oliveira Lima, a qual o Amigo Zé integrou nessa construção de comunidade de aprendizagem, a qual tem os guardiões, que são as funções para que a gente possa fazer essa organização, né, para quem está... Então, justamente o guardião do tempo, ele faz a gestão do tempo, assim como existe também o guardião das mãozinhas, que é a gestão da animação, que é o que eu estou fazendo, né, ver a pauta da reunião, organização, e também temos a guardião da memória, que normalmente é quem faz a escrita, mas no caso aqui a gente tem a secretaria do próprio Gemini, né, que está fazendo. Então, bem-vinda, Indira, que chegou, a Anatécia também, muito bem-vindas. Quem poderia assumir, então, o guardião do tempo? Ou a guardiã? Ah, Rafaela, direto da terrinha, de Pernambuco, essa terrinha quente, querida e linda. Hoje a Rosângela não veio, mandou um abração para todos, que ela está lá no evento da Arco-Íris, que por incrível que pareça é uma outra escola Arco-Íris. Tem Escola Arco-Íris da Caçapava do Sul, e tem a Escola Arco-Íris de Pernambuco, Recife. Então, vocês verem que a Escola Arco-Íris está em alta, né? Nesse desenvolvimento. Rafaela, tudo bem então marcar os 20 minutos, por favor? E aí eu vou repassar, então, para a Mariana, para a Luana, para o Bruno, para a Valnice, quem mais esteja, Jaine, né, falar um pouquinho como foi essa construção, né, não só do evento, mas como tem sido o projeto Comunidade Escola da Floresta. Então, Mariana, é contigo. Se você quiser fazer aqui ou fazer aí, você escolhe. Agora sim. Então tá, obrigada, Zizi, por essa introdução aí, por nos chamar para compartilhar um pouquinho, né? Então, a gente vivenciou aqui uma grande celebração desses 6 anos que a gente está trabalhando nessa construção de comunidade de aprendizagem, né, Lu? E foi possível porque a Zizi, né, ela foi costurando, plantando e fazendo todo o desenho para a gente realizar esse evento, foi maravilhoso, assim, né? Então, ela é a mãe do evento, assim, né? Ela tá lá atrás desse... Primeiras reuniões a gente brincava que ela estava de parteira ali, estava nos doulando. Sim, para que acontecesse. Foi muito importante para a nossa comunidade esse evento, assim, né? Ter a presença do amigo José Pacheco aqui com a gente, né? Reunir tantos parceiros que, mesmo distantes, foram tutores e fazem parte da comunidade, então viajaram até aqui. Então, fomos até Canoas prestigiar o evento do Igor e da Ana, pertinho, né? Então, foi uma grande reunião, acho que todo mundo saiu fortalecido. Então, o evento iniciou no sábado com um almoço comunitário, a recepção dos convidados,
Depois a gente fez uma roda de conversa, né? Celebrando cada um, né? A participação de cada um. Momento, cada esfera, né? Foi bem emocionante. Cada um teve o direito de falar, fizemos uma dinâmica de grupo, todo mundo muito emocionado. Aí domingo foi reunião comunitária na rua, na sede da associação, né? A gente tem uma associação e aí tem parceria com a escola. E na segunda foi na universidade, então a gente conseguiu ir na escola de manhã a vivenciar as metodologias que a gente está aplicando. E eu acho que a gente pôde... As vésperas desse evento foram de muita alegria também. A construção já foi um grande desfrutar assim dos frutos que a gente conquistou desse trabalho, assim, porque ver as comissões de trabalho se organizando e as pessoas trabalhando e fluindo sem precisar alguém estar pedindo, alguém estar direcionando, cada um se direcionando e trabalhando muito, muito além do que a gente previa, fazendo, né? Então foi encantador assim ver o quanto esses laços de comunidade estavam maduros. Acho que para mim foi o que mais ficou desse momento, assim. Eu estava pensando justamente nesse sentido, sabe? Porque o evento, e para quem acompanha as redes, acompanha ali vamos dizer assim, o resultado. Mas acho que o mais impactante, o que mais ficou para nós, quanto comunidade de aprendizagem, quanto relações, foi essa construção. Porque essa construção, ela iniciou há 15 dias atrás, por exemplo, quando vocês acompanharam um momentinho, nós todos na associação, limpando, as crianças fazendo pizza para que quem estivesse trabalhando tivesse o que comer, todo mundo pintando chalé, limpando. Depois todos foram para a escola, lavaram as salas, os grupos se dividindo, crianças, famílias, educadores. Não foi o suficiente o final de semana, durante a semana, de noite, indo limpar o salão da escola. Então, assim, teve toda uma organização, toda um grupo se unindo em prol de um propósito maior, né? Então, esses laços, essas relações, assim, de todos unidos por uma mesma causa. Não existe alguém à frente ou alguém ao comando, né? E sim autogestão. Também acho que, nossa, eu vou compartilhar com vocês que um dos momentos, assim, de mais orgulho foi no sábado, almoço comunitário, as famílias que fizeram almoço, os educadores, né? O Lula assando carne, mães e professores e crianças na cozinha fazendo a comida. Depois do almoço, todo mundo conversando, as crianças se levantaram e começaram a recolher os pratos. E foram todas para a cozinha lavar louça, sem ninguém pedir. Gente, foi assim, ó, aquela prova de amadurecimento, de autorresponsabilidade, de assumir o seu lugar de construção no mundo, sabe? Então, sim, o evento foi lindo, foi um momento incrível de poder estar junto com todas aquelas pessoas que nos acompanharam muitas vezes só pela telinha, né? Então, assim, nós tínhamos desde tutores que nos acompanham desde o início de outras cidades, mas também o pessoal da rede de comunidade de aprendizagem, né? Tem a Zizi aqui, tem o Zé, o Mauro, o pessoal da Causa Nobre. Então, assim, essa união, essa sensação de é isso, agora é a hora de celebrar. É maravilhosa. Mas o que fica no coração, fica esse amadurecimento, essa união. Por exemplo, na segunda-feira de manhã, foi as crianças que apresentaram a Escola da Floresta para os visitantes. Então, eles foram mostrando como eles trabalhavam, as metodologias, eles foram apresentando a escola para quem estava chegando, né? Crianças que entraram com grandes desafios e agora ali, à vontade, compartilhando seu saber. Então, assim, são momentos que
que nos dá, pelo menos, assim, dá aquela sensação de missão cumprida, valendo a está pena. acontecendo, está valendo a Tá pena. valendo. Vocês podem falar um pouquinho o que é o projeto Comunidade Escola da Floresta, o que é o projeto com relação a Garatujo, o que é o projeto com relação ao Arco-Íris, para trazer toda essa ideia para quem está conhecendo também? Então, a Comunidade de Aprendizagem Escola da Floresta nasce em 2019 de um exercício de turma piloto, né, proposto pelo professor José Pacheco. E então, em 2019, a gente vai fazendo uma inserção na escola de 1 hora, mais ou menos, por semana. Aí vem a pandemia, a gente começa a reunir mais força, mais pessoas nesse desejo de fazer uma nova educação. Conseguimos, né, romper a bolha da pandemia, do isolamento, no sentido de que mesmo cada um na sua casa, a gente conseguiu fortalecer os laços de solidariedade, se apoiar no processo de educação das crianças. Aí depois, quando saímos da pandemia, conseguimos manter, né, a relação com a Escola Eliana Bastimello, com a força desse coletivo que vai se unindo, vai se fortalecendo, vai pegando força, vai entendendo que não dá para voltar atrás, que depois que a gente experimenta uma educação através de tutoria, um processo de aprendizagem através de tutoria, né, de resolução de problemas de forma coletiva, de organização, de autogestão, tu não quer mais viver outra coisa, tu precisa daquilo ali. Então, esse coletivo foi pegando força, foi para a escola, conseguimos reunião com o prefeito, aprovação, né, de participar da escola e ser uma educação formal. Então, estamos com matrículas e temos uma turma hoje de 30 crianças que a gente atende, né? Somos tutores e educadores que também são cedidos pelo município. Ocupamos espaço de aprendizagem à escola Eliana Bastos de Mello, mas também a universidade, o bairro, né? E fizemos uma rede grande de parceria, onde a gente aprende uns com os outros, né? Estamos consolidando esse princípio de que todos somos educadores, né? Que dentro de uma escola formal, onde tem um monitor, aí tem o faxineiro, o pessoal que limpa a escola, que se classifica, que se distancia, né? Que a gente não se vê como educadores, aí estamos conseguindo romper com isso e tomar consciência de que aprendemos em todos os lugares e com todos, né? Isso é um fruto também de um trabalho que não é por acaso, que é, né, sustentado, que é co-criado junto. Então, hoje a gente trabalha em 3 ciclos, né? Uma turma de 30 crianças com multisseriado, né? Dividido em 3 ciclos a partir do nível de autonomia e responsabilidade, que é o raiz, caule e copa, fazendo uma analogia com a árvore, né? A raiz é onde a criança ela precisa de mediação, ela precisa ainda construir habilidades que deem ela uma autonomia na aprendizagem. Então, ainda ela está muito cercada de apoio nesse processo. Depois tem o caule, que ele já tem outro nível de aprendizagem, que já está mais sustentado, mas ainda precisa desenvolver autonomia e responsabilidade, e o COPA, que ele já tem um outro nível, né, que seria o último ciclo, que já está lendo, pesquisando, né, fazendo suas tarefas, cumprindo seu roteiro, protagonizando oficinas e outros processos de aprendizagem. Então, a gente trabalha mais ou menos assim, né, fazendo pesquisa, produzindo conhecimento junto com essas crianças. Quer apresentar alguma coisa? Acho que a segunda parte que a Zizi perguntou foi sobre arco-íris e verdade. a Garatuja, né? Sim, e tem uma mãozinha levantada, acho que é o Matheus aqui. Se vocês Quer fazer alguma pergunta antes? Ou se vocês gostariam de falar. Matheus, prefere fazer alguma pergunta ou prefere que a gente primeiro finalize essa questão das outras escolas? Sim, eu queria colocar que é exatamente sobre esse ponto da autonomia. Não estamos ouvindo. Não está me ouvindo? Tá ouvindo, né? Ok? Beleza. É sobre essa questão da autonomia, que aí tem a divisão de núcleos, raiz, caule e copa,
Aí eu queria saber como que vocês avaliam a autonomia dos alunos. Assim, o que vai dizer, né? Vocês têm um diagnóstico, vamos falar assim, seria uma palavra, né? Uma avaliação, uma outra palavra, para descobrir, tipo assim, essa pessoa ela está na raiz, no caule ou na copa. Bom, a avaliação ela é qualitativa, né, informativa. A gente avalia esse processo de autonomia conforme a criança vai desenvolvendo a sua autonomia na aprendizagem. Por exemplo, a gente faz uma atividade de pesquisa, onde ela tem uma pergunta, ela tem uma questão, ela quer pesquisar. Ela é do raiz, ela consegue ir até o computador, ligar o computador, colocar lá, ela consegue ir, a pergunta, ela consegue ir até aos livros, pesquisar, pegar um livro, escolher o livro e buscar esse conhecimento, ela consegue conversar com alguém, ela consegue planejar uma entrevista, consegue pensar soluções para que ela consiga chegar naquele aprendizagem, ela está se relacionando bem com os colegas, ela consegue esperar a vez dela falar, ela consegue propor iniciar algum projeto junto com seus colegas. Então, o raiz normalmente não consegue fazer isso. Quando ele está em transição para o caule, aí tu vê já a criança conseguindo fazer isso. Então, ela consegue já ir para o caule. Então, são esses aspectos que a gente avalia. Ela consegue se responsabilizar por uma tarefa e cumprir com essa tarefa. Bom, aí ela está demonstrando responsabilidade, né, com o seu processo de aprendizagem, com seus colegas. Então, a gente avalia atitudes, habilidades também de leitura e escrita, né, relação com os demais. Comprometimento, por exemplo, assim, a Mariana agora aqui foi citando as minúcias do raiz. Aí você vai ter, por exemplo, a transição do caule para o copo. O caule normalmente são crianças que elas conseguem desenvolver essas habilidades, mas elas ainda têm dificuldade com relação a comprometimento, ao tempo, né? Essa gestão do tempo, dispersa com facilidade, a responsabilidade. Então, são outras habilidades de amadurecimento que precisa desenvolver ali no caule. Quando você vai acompanhar, por exemplo, o Copa, muitas vezes a criança ela já chega para ti com um roteiro pronto. Eu estou com dúvida, ou eu estou curiosa a respeito, ou eu quero aprofundar sobre tal tema. Ela te traz várias perguntas, ela já te traz vias de por onde ela pode pesquisar e quais os resultados ela quer alcançar. E a gente acaba apenas acrescentando, trazendo outras, somando. Mas o Copa já tem um nível de autorresponsabilidade e protagonismo bem maior, né? Então, como eu citei a questão do evento. Foi o Copa que se levantou, eles olharam ao redor, todo mundo comeu, isso precisa ser feito, essa tarefa tem que ser cumprida, nós fazemos parte do coletivo, como nós vamos nos inserir. Então, eles assumem a responsabilidade pelo meio que eles estão. E eles são atuantes e protagonistas, né? Então, a relação de autonomia e responsabilidade está muito ligada a essa postura, né? Eu quanto a mim mesmo e eu quanto ao coletivo onde eu estou inserida, e o meio e as pessoas que me envolvem. E claro, sempre seguindo a nossa matriz axiológica em todos os momentos. Não, que a gente tem uma reunião pedagógica toda segunda-feira, onde a gente faz planejamento, também avalia esses aspectos, né? A gente faz essa construção que é da equipe toda, olhando para aquela criança, como ela está sendo desenvolvida, né? Então, também a gente escreve parecer, né, descritivo, e descreve todos esses aspectos, e aí a gente decide junto quando que essa criança está pronta, né? E junto com a família também, todo mundo vai percebendo que ela já acha que é o momento agora, então, dela passar para o outro ciclo. Tem um outro processo também que acontece toda segunda-feira, nós temos assembleia e os grupos de responsabilidade. Então, nesse momento, por exemplo, a
as relações de assumir responsabilidades, grupos de responsabilidade, como desenvolve as tarefas entre eles mesmos, acaba havendo autorregulação. Por exemplo, terça-feira agora, depois do evento, houve uma situação muito bonita, que foi uma criança do Raiz, que ela havia estragado um computador na sala Matrix, e os colegas do Copa conversaram com ela e disseram que ela ia ficar um mês sem entrar na sala dos computadores, porque ela não tinha direito de fazer esse tipo de coisa, e que eles não estavam confiando no comportamento dele, que ele precisava rever a forma de agir. Enfim, passado mais de um mês, quase 2, nessa terça-feira, essa criança veio me procurar para saber se ela podia voltar para dentro da Matrix. Eu disse, olha, a decisão foi tomada pelos teus colegas, então vamos lá, vamos fazer uma assembleia e vamos conversar. Eles sentaram em roda, a criança do Raiz, uma criança que tem um laudo de TOD, que é um desafio para muitas pessoas. E aí tu vê a diferença que faz quando essa autorregulação é em grupo, né? Essa criança falou para os colegas que ela gostaria de voltar a usar os computadores, que ela não iria fazer mais. E entre eles, Paulo e Copa, eles avaliaram e disseram para ele que ele só poderia usar se fosse para estudo e para pesquisa, que usar para jogar não era aceito e não fazia parte dos acordos da escola, e inicialmente só com acompanhamento de um adulto. E que isso foi se construindo entre o grupo. As próprias crianças foram trazendo essas questões que fazem parte do GR de informática, né? E aí ele concordou, e aí eles ainda colocaram um período, ó, vai estar em avaliação. Se repetir, não pode usar, vai vetar. Então, assim, essa relação e essas avaliações, elas não acontecem só numa esfera, né? E elas acontecem cotidianamente. E é formativa. Então, tu tem uma avaliação e um retorno diário, assim, dessas relações. Está respondido, né? Só uma última coisa. Zizi, tu quer que a gente dê uma pinceladinha sobre o que é Garatuja? Por favor, arco-íris, Garatuja, então, só para finalizar, já nos estendemos bastante. Chega, Ju. Deixa eu passar aqui e atrapalhar vocês. Oi. Uma galera. Bom, eu acho que essa questão da comunidade de aprendizagem, ela foi crescendo, foi tomando outros âmbitos, e a gente havia necessidade, houve uma iniciativa de escolas privadas, de uma curiosidade, percebendo que a necessidade de mudar uma educação, né? Então, atualmente, eu estou como coordenadora pedagógica da Garatuja, implementando a metodologia, fazendo essa transformação aos pouquinhos, né? A gente está começando pela construção de uma comunidade, né? A ideia de uma comunidade de aprendizagem, trazendo as famílias, mudando a cultura escolar. De 15 em 15 dias tem formação com a equipe dos educadores. Mas como a educação infantil, eu não sinto tanta, vamos dizer assim, tanta dificuldade ou tantas mudanças paradigmáticas no próprio trabalho com as crianças. Claro que acontece, mas o maior desafio ali é essas relações de comunidade. Né? Uma escola privada, então já tem outros hábitos. Enfim, então a gente está trabalhando esse ano nesse sentido de transformar essas relações, essa cultura escolar. Tanto com relação, por exemplo, assim, a ideia de o monitor, o professor, o faxineiro, quem é o educador, as relações estão sendo ressignificadas. E, em paralelo, agora vou passar para a Mariana. Rapidinho, porque eu vi que a Madal levantou a mão, que está cuidando do tempo, Madal. Sim. O tempo já terminou. Foi. Então, Arco-Íris está fazendo uma construção, era uma escola de ensino, educação infantil, esse ano passou a ser ensino fundamental. Então, a gente está fazendo uma construção linda também, de dinâmica de grupo, assembleia,
pesquisa, tutoria, né, a construção do conhecimento de uma maneira muito diferente. Eu trabalho lá, sou educadora, né, faço essa construção junto com a equipe, junto com a Jaine, que está aqui, que é parceiraça, né, e é isso. Então, a gente está habitando vários espaços aqui e co-criando essas novas construções sociais de aprendizagem junto e com o apoio de vocês, principalmente dessa amigona aqui, que não incansável, que é a Zizi, né? Que eu tô tirando o couro dela, tô sugando ela, porque para aproveitar tudo que ela tá aqui com a gente. Não, e ela sai de uma reunião e entra para outra, né? Cheguei aqui, tipo assim, abanando atrás do computador. Tá, vamos lá, que nosso tempo acabou. Desculpa aí, gente. Madel não conseguia ouvi-la, que aqui a gente está compartilhando aqui ao mesmo tempo, né? Mas acabou o nosso tempo, Madel, é isso? Que é a Rafaela, né? Sim, Isso. sim. Eu sempre Acabou. Oi, Zizi. agradecida, Rafaela. Bom, pessoal, aí perguntar, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Eu fui compartilhando aqui com vocês um pouquinho, né, também, tá nas redes sociais, nas novas construções sociais de aprendizagem e educação, agora eu estou compartilhando a comunidade Escola da Floresta com vocês para poder acompanhar esse projeto lindo também, e temos a mãozinha levantada da Rafaela e divertir, você, né? Sim, Rafaela. Sim, eu tenho várias dúvidas, né? Eu já venho assim acompanhando a Escola da Floresta com o Bruno, com a Mariana, acompanhei também agora esse evento que teve daqui, né, online. A minha dúvida é em relação assim à questão de documentação, de formalidade, como vocês estão vinculados ao ensino do município, né? Agora há pouco a gente teve a Conane aqui na Paraíba e tinha um pessoal da Secretaria de Educação do município de João Pessoa, né, que eu trabalho em João Pessoa. E recentemente, essa semana agora que estamos, uma pessoa da Secretaria de Educação falou comigo que ela gostaria de marcar uma reunião com todos que participaram da Conane. E a gente conversou, e eu conversei, inclusive, sobre a Escola da Floresta, que começou como uma turma piloto, né? E que é vinculada a essa escola do município. E a gente ficou curiosa, ela perguntou se eu tinha algum documento, alguma coisa por escrito, assim, sobre vocês. E eu não tinha, assim, o documento que tem lá, que a Zizi compartilhou com a gente, eu não vi nada da Escola da Floresta. Né? Então, tem do projeto Âncora, da própria Escola da Ponte, mas não da Escola da Floresta. Então, a gente ficou curiosa para poder ler sobre vocês, estudar um pouco, e a nossa reunião ficou marcada com a Secretaria de Educação para o dia 9 de dezembro. Então, se daqui para lá a gente conseguisse ler, estudar, saber como é que funciona isso, como é que isso está vinculado à educação formal do município, Bruno, agradeço. Agradecida, Rafaela. Eu vi que o amigo Zé está com a mãozinha levantada, depois o Bruno queria falar aqui também, para fazer essa explicitação. Sim, amigo Zé. Eu estive ligado ao início do projeto das bananeiras, há uns anos atrás, e deixei ficar vários documentos, o projeto, o regulamento interno, tudo isso, porque a ponte e o âncora eram municipais. Não sei o que fizeram desses documentos, se for preciso, poderei disponibilizá-los outra vez. Mas eu não estive nessa Conane. E não estive, e não quero dizer porque não estive, mas se eu não estive, eu não posso participar nessa reunião. Eu escutei que só pode participar quem esteve na Conane. Então, se for possível, que apesar de não ter participado da Conane, eu possa participar dessa reunião, eu disponibilizarei quer os documentos, quer o modo de os usar, de utilizar. É isso. Estou sempre disponível, mas por vezes não consigo porque nada, não quero entrar em pormenores. Mas posso dizer-te que
quem fundou a CONANI foram os românticos conspiradores, em 2013. E eles estão completamente fora da CONANI. Dá para entender? Talvez. Bom, agradecida, amigo Zé. Rafaela, só um pouquinho que o Bruno teria a construção para colocar aqui, como foi, como desenvolveu, como é possível fazer, porque tem muitas formas de fazer, tá? E esse desenvolvimento é possível sim. Tanto que a gente tem vários projetos em vários locais que estão caminhando, crescendo e desenvolvendo, né? Bruno, por favor, amigo. Valeu. Bom, sobre essa questão, né? Como é que a gente começou com uma turma piloto? Então, nós éramos um coletivo, né, de pais, vizinhos, amigos, que tinham uma concepção de educação em comunidade, né, educação democrática, essa vocês conhecem, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar com o professor José Pacheco no Escolas em Transição em 2019, o Zé, então, ele, no processo formativo, reivindicava essa questão da importância de tu estar na experiência concreta, real, né? E nós escolhemos a escola do nosso bairro. No início, era uma atividade de contraturno, depois a gente começou a formar uma equipe pedagógica fortalecida, e essa equipe, com seus filhos e com outras crianças, reivindicaram junto à escola Eliana Bassi de Mello, para que a gente criasse uma turma dentro da escola, que fosse uma turma a mais. Isso, gente, eu coloco como uma potência, uma sugestão para quem quer começar uma turma piloto dentro da escola formal. Porque o que a gente fez? Tu pega uma escola como a Eliana Bassi de Mello, uma escola de ensino fundamental, de 1º a 9º ano. Se tu criar uma turma piloto escolhendo um ano, por exemplo, vamos pegar o 5º ano e vamos desenvolver, tu vai ter aqueles pais que não querem, aqueles professores que estão satisfeitos com o paradigma da instrução. Então, acaba gerando uma resistência, né? Então, o que a gente pensou? E aí que eu sugiro para as pessoas. Nós instituímos na escola uma 10ª turma. Continuou o 1º, 2º, 3º, até o 9º ano, mas uma 10ª turma, que participava quem? Todas as famílias que, por opção, fizessem parte. Todos os educadores que, por opção, quisessem integrar o projeto. Por quê? Porque a pior coisa é alguém dentro que não está dentro. Né? Que está dentro, mas está dentro por obrigatório. É que a escola resolveu fazer uma turma piloto e eu me obriguei a vir. Não. Então, a gente criou. Aí tá, a gente fez uma alteração no regimento da escola para criar essa 10ª turma, chamada Turma da Floresta. Né? Nisso, nós já tínhamos registrado também uma associação sem fins lucrativos com esse coletivo. Então, a Turma da Floresta seria uma parceria entre essa associação, Comunidade de Aprendizagem Escola da Floresta, uma associação sem fins lucrativos, e a escola pública Eliana Bassi de Mello. Juntos desenvolveriam uma turma piloto. Bom, o que aconteceu? A gente, então, fez uma alteração no regimento. O regimento foi para o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação disse, não, mas não pode fazer isso aqui. Duas propostas metodológicas dentro da mesma escola. Eu disse, pode, porque o pluralismo de ideias está previsto na LDB. Aí, o que o Conselho Municipal fez? Fez uma consulta para o... Como é que é o... a UNCM, União Nacional dos Conselhos de Educação, a UNCM. A UNCM disse, pode ter 2 propostas metodológicas na mesma escola. Nós temos esse documento, então nós formamos um precedente de que a própria UNCM, que é a União Nacional, disse, pode ter 2. O que nós fizemos com isso? Bom, estando no regimento aprovado, essa turma piloto, a gente já estava dentro da escola. Então, a escola vai dizer assim, nós temos, no regimento, nós temos do 1º ao 9º ano e temos a Turma da Floresta, que é uma 10ª turma que funciona assim, assado, sem nota
avaliação registrada por parecer, contínua, sistemática, formativa, sem série, mas por ciclos, aquilo tudo que vocês conhecem. Aí nós entrávamos num outro impasse, porque os nossos educadores da associação eram voluntários, mas tu fazer um voluntário de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, é um desafio. Então, o que a gente fez? No início, a gente começou a captar recursos por meio de editais da cultura, por outras parcerias da formação pedagógica pela associação. Até que, finalmente, a gente conseguiu fechar com o Poder Público Executivo um termo de fomento, onde a prefeitura transferiu o recurso para a associação pela função social que ela fazia dentro dessa parceria com a escola pública. Então, o que nós somos? Nós somos um coletivo que se tornou uma personalidade jurídica por uma associação sem fins lucrativos e, junto com uma escola pública, nós criamos uma turma. Então, a turma, onde estão os registros, onde estão as matrículas das crianças na escola Eliana Bassi de Melo. Mas qual é a turma? Estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Não, eles fazem parte da turma da floresta, que está especificado o funcionamento no regimento escolar. Isso faz com que a gente evite a resistência de quem não quer, porque essa turma é apenas quem participa, inclusive os pais e famílias assinam um termo de ciência, que é uma metodologia assim, assado, quando passam. E então eu tenho visto esse como um grande potencial. Agora é um movimento onde cada vez mais expande essa turma e há um interesse, inclusive, interno da escola, de que, aos poucos, a escola Eliana Bassi de Melo vá assumindo como um todo essa proposta metodológica da Escola da Floresta. É isso. Agradecida. Rafaela está com a mãozinha levantada. Sim, em relação ao professor, que tinha mencionado, sim, professor, em relação à reunião que vai haver, é um prazer, se o senhor puder participar. A pessoa da secretaria, né, chamou as pessoas que trabalham aqui no município, mas claro que a sua presença vai ser mais do que bem-vinda. Se o senhor puder participar, a gente agradece bastante. Só que daqui para lá eu quero justamente estar com essas coisas mais estruturadas, né, e essa questão também da situação da Escola da Floresta é incrível, né? Então, eu tenho também dúvida, também, Bruno, em relação a você disse que é do 1º ao 9º, mas essa turma da Floresta é de educação infantil. Não sei se eu entendi errado Só um pouquinho, Rafaela, a gente vai te falar que, inclusive, Rafaela, você sabe que pode convidar toda a rede, né? Você sabe que a gente está junto. Isso. Então, estamos juntos. Estamos disponíveis para ajudar. Com certeza, vamos ajudar a você constituir aí, né, um projeto, sem dúvida, né? Então, todos estão convidados, né? Já deixei aberto. A gente participa por rede, né? Lembrando que somos uma rede. Aí, Bruno, se você puder. Não, é todo fundamental. Nós somos, por ciclo, então tem criança. Não é educação infantil, na verdade começa a partir dos 6 anos, no primeiro ciclo, e é dividido em 3 ciclos, né, mas que abarca todo o ensino fundamental. Deixa-me só acrescentar. Quer a Escola da Floresta, a pessoa do Bruno, da Mariana, da Luna, etc., quer muitos outros que aqui estão, são perfeitamente capazes de participar nessa reunião, lá de João Pessoa, não é? E ser úteis em relação àquilo que a Secretaria pretende. Tá? Ou a Secretaria de Bananeiras, qualquer que seja. Portanto, Nadal fala com essa gente e se quiserem que eu fique nessa reunião também poderei. É uma questão agora de estabelecer contato através do FISI e ver se as secretarias estão interessadas em que esta boa gente, tá, possa prestar o seu apoio à Secretaria. A Mariana. A Luana. É Luana.
Inclusive, até acho que é importante trazer, assim, nós já construímos um projeto para ajudar em outra prefeitura, em Cabralha, a construir uma turma piloto, a levar a inovação e levar nosso trabalho, a nossa experiência para outras equipes, para outras prefeituras, né? Então, é algo que a gente já construiu, que é um projeto de turma piloto. Então, deixar à disposição a nossa equipe, o nosso trabalho, se precisasse, até para a própria reunião, para trazer essa trajetória, né? Porque, como o Bruno disse, a gente abriu precedentes e a gente precisa agora compartilhar, aproveitar e levar para outras escolas, para outras prefeituras, para outras secretarias de educação. Então, conta com a gente já tem esse caminho e essa proposta, já tem esses documentos. Entra em contato, chama o pessoal aí, chama o Bruno, chama a Zizi, tá todo mundo aqui junto. Era isso, tá bom? Ai. Peraí, mais junto aqui. Daqui que a gente está junto. Mas olha só, a Jaine está quietinha aqui e ela não vai falar um pouquinho da Arco-Íris também, do que estão desenvolvendo, da construção que a Mariana tem feito na Escola Arco-Íris com a Jaine, no desenvolvimento realmente de humanização. Elas começaram esse ano e tem sido assim maravilhoso. Eu tive ontem, vocês conseguem acompanhar, fiz um pequeno videozinho para mostrar também como está sendo essa construção. Então, Jaine, pode colocar um pouquinho também, que seria bom te ouvir também. Jaine está sempre com a gente aqui, parceira de coração, da alfabetização humanizada também. Bom dia a todos, me ouvem bem? Obrigada pela oportunidade. E, assim, a perspectiva que eu tenho é um testemunho de acompanhar esse processo, né? De muito amor envolvido, muita persistência. E esse ano, então, a gente teve a oportunidade de, na escola privada, começar o fundamental, né, a Escola Arco-Íris, a educação infantil, e justamente pelo mesmo início, né, mesmo início não, mas por uma insatisfação dos pais pela educação convencional, pelos danos que estavam sendo causados, enfim, pelas crianças estarem desmotivadas a estudar, pelo desencanto pela educação, que surgiu, né, essa possibilidade, então, de implementar a educação fundamental na Escola Arco-Íris. E aí o Bruno e a Mari, e acredito que a Luana também, ajudaram muito nesse processo, assim, acompanharam tudo desde o início, a documentação, tudo, assim, a gente passou no início do ano momentos bem desafiadores, né, nós como equipe, mas acredito que eles, assim, lado a lado, em tudo que a escola precisou, a direção, né, a Duda e a Manica. E, inclusive, essa burocratização é bem desafiadora, assim, bem resistente, porque exigem bastante coisa, né, e coisas sem cabimento, né, e a gente só queria trabalhar com as crianças e desenvolver essa metodologia, porque a gente sabe o quanto isso floresce, né. Então, depois de vários processos, e altos e baixos, e vem para cá, e vem para lá, e faz assim, e faz assado, e incertezas e dúvidas, e as famílias também, aquela coisa, será que vai dar certo? Mas com a união, assim, e a gente junto, conseguiu, então, consolidar, né, em abril, regularizado tudo, mas a escola começou a funcionar desde antes, né, enfim, em outros formatos, enfim, a gente foi ajustando com fé, com confiança de todos, que vai dar certo. E então, em abril, estávamos estruturados ali, a Zizi conheceu o espaço físico, né? E assim, para a cidade, isso é um privilégio gigantesco, ter a comunidade de aprendizagem de Escola Floresta e ter Arco-Íris e ainda a Garatuja, né? Olhando para esse novo olhar, novo, entre aspas, né? E cada vez mais acredito que vai se expandindo isso, porque no início tem muita incerteza, né? Tem muita dúvida. Será que funciona? Como é que faz? Mas aos pouquinhos a gente vai vivenciando, vai estudando, claro, vai se apoiando, vai vendo exemplos, e o resultado fala por si só, né? Porque é incrível as crianças que vieram do convencional e estão hoje, assim, voando, que a gente diz, meu, vão parar na NASA, que nem a mãe diz, porque, não, assim, é uma aprendizagem, um interesse, um envolvimento, e tudo por dinâmicas, assim, pela cooperação.
tem muitos pontos ainda a se melhorar, né? A gente sabe que a gente está recém engatinhando nessa jornada, mas graças a Deus tem pessoas que são muito inspiradoras e compartilham muito o seu conhecimento, e a gente tem isso como referência, assim, para mostrar assim, ó, dá certo, funciona, vale a pena, e cada vez mais, se Deus quiser, a gente está mais alinhado com tudo isso, assim, em prol do bem-estar comum, da sociedade, enfim, que essas crianças façam essa diferença, assim, de valores mesmo, de que é possível essa humanização, de preocupação com o meio ambiente, preocupação com, enfim, com a realidade, né, de fazer melhor do que a situação que nós temos hoje, a realidade atual, né? Então é isso. Obrigada. Agradecida, Jaine. E aqui temos, olha, temos aqui a Valnice também, da comunidade Escola da Floresta, e temos também a Ana Tércia, da diretora da Garatuja. A galera tá toda por aqui, gente. Se vocês quiserem se colocar também, é muito bom, tá? Que vocês já conhecem o pessoal do projeto aqui em peso, né, para trazer essas referências, viu? Valnice, Ana Tércia, sinto à vontade também. O Igor tá com a mãozinha levantada. Eu acho que a Valnice tinha que falar. Eu também acho, eu só acho, sim. Pessoal, licença, só em relação ao tempo mesmo, a gente vai ficar com algum... A gente vai marcar, porque eu acabei não perguntando. Cada pessoa vai ter algum tempinho para poder a gente finalizar. Finalizou aí mais para estender mais 10 minutos, né? Mas aí cada pessoa vai ter algum tempinho. A gente vai combinar isso. Poderia ver se quanto tempo precisa, né? Aí poderia passar para o Igor, ver quanto tempo eles precisam. A gente pergunta para a Valnice, que ela vai falar, né? E a Ana Tércia. Bom, vamos ver. Tudo bem? Passando para você, Igor. Aí você só dá o toque na Rafaela, por favor. E a Ana também. Bom, sou eu que vou tomar a palavra rapidinho, mas eu tenho a acrescentar que nós estivemos na Escola da Ponte. Nós fomos lá 3 vezes, conhecemos lá, seguida, assim, gravamos um vídeo, um documentário que vai ser lançado em breve. E lá na Escola da Ponte, nós sentimos algo que em palavras é difícil de expressar, que era uma vontade de que estivesse algo assim no Brasil. E quando nós fomos na Escola da Floresta, eu até me emociono um pouco de falar, faltaram palavras naquele momento em ver e sentir a esperança que aquele projeto está trazendo para o Brasil, entendeu? E eu acredito que, gente, e inclusive até naquele momento a gente ficou abismado, assim, olhando e vendo realmente acontecer uma coisa que a gente imaginava ser impossível, e é possível. Então, a gente aqui da Causa Nobre, Sentido Novo, nós estamos nos colocando totalmente à disposição. A gente depois vai se organizar certinho, quando vocês tiverem um tempinho, porque a gente tem muitas ideias, gente, muitas ideias para vocês crescerem. Vocês têm que crescer, vocês têm que... Gente, a gente tem cada ideia, assim, fantástica para colocar em ação com vocês. Porque a dimensão desse projeto... Vocês não estão entendendo, gente. É gigantesca. É abençoada. É um ponto de luz gigante. Começou de uma forma pequena e está crescendo cada vez mais. E vai crescer, e vai ser exemplo para futuras gerações do Brasil e do mundo. Essa é a noção e a impressão que nós tivemos lá. Então, eu até me emociono mesmo, porque essa é a escola que eu queria ter estudado. Eu queria ter crescido e me desenvolvido nessa escola. Então, quer falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, é mais ressaltar mesmo que nós aqui queremos, inclusive até já falando para o próprio Zé também isso, que nós queremos criar alternativas, iniciativas para fortalecer a Escola da Floresta, porque nós estamos aqui no contexto do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, e nós temos que servir de exemplo aqui. Então, precisamos fortalecer, que quanto mais forte, as pessoas vão querer saber, querer conhecer, querer visitar, dar mais visibilidade, e é nisso que nós estamos comprometidos, então, contem conosco. Gratidão, Ana, gratidão, Igor, estamos de corações e braços abertos à Causa Nobre, Sentido Novo, aí para a gente tecer muita parceria e semear
Muito amor, mundo afora. Valeu pelo carinho, gente. Eu vi. Agradecida, amigos, Ana, Igor. Bom, então, eu vi que... Cadê a Valnice? Conseguiu voltar? Eu acho que ela tinha conseguido abrir o vídeo ali, mas ela caiu. Valnice, consegue falar um pouquinho com a gente aqui, amiga? Ah, agora sim. Por favor. Gente, estou procurando, porque eu estou na minha casa, fica a 62 quilômetros da cidade, né? Eu sou aquela pessoa rural meio que urbana, né? Eu sou da parte vinculada à Escola da Floresta pelo município, né? Eu sou... o Bruno não falou dessa parceria que o município tem, essa parceria com a associação por outros meios, mas esse ano não, acho que já tinha antes, nós temos toda uma equipe ligada à prefeitura, né? Então, eu sou dessa parte, mas eu quero falar uma coisa aqui. Essa parte da Escola da Floresta me conquistou pela parte da inclusão, porque eu sou pedagoga e eu sou educadora especial, e as nossas crianças neurodivergentes, é nessa metodologia que eles estão encontrando seu espaço, seu lugar de aprendizagem, seu lugar no mundo, e a sua visibilidade de pessoas, de cidadãos do mundo sem diferença. Lá eles são vistos de forma igualitária, sem... Gente, eu tô com um probleminha aqui com uma moça. E Caiu, né? Será que a Ana Tércia consegue falar conosco? Ixi, ela morre de vergonha. Mas, Ana Tércia, você pode falar só sem o vídeo, só o áudio mesmo. Aquela voz, assim, que aparece, constrói junto. É que a Valnice, ela tá com a filha. Então, ela tá andando com a filha ali. Com dificuldade de manter a conexão. Eu acho que ela vai ter dificuldade de falar. Lorena. Sim, Lorena. Ai, achei muito, muito maravilhoso esse caminho que vocês seguiram, viu? Quero dar parabéns, porque agora eu entendi como vocês conseguiram nascer com essa explicação que você deu, Bruno, e Mariana e Lu, porque vocês aproveitaram a estrutura que já tem do convencional e sugeriram alguma coisa para não trocar, mas para completar o que tinha, né? E aqueles que quisessem aderir, eles não tinham essa insegurança, porque eu sinto muitas famílias querendo participar, mas eles não têm o respaldo, assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu vou arriscar? Meu filho, minha filha vai perder um ano? O que é isso, essa nova educação, esse novo olhar para a educação, né? Agora me surgiu uma dúvida aqui, porque é uma turma piloto, onde as crianças e as famílias que têm como é que fala? Essa vontade de percorrer esse ciclo de uma nova educação com essa visão humanizada, as crianças estão fazendo ali essa turma piloto, uma vez que elas chegam, é o ensino fundamental, né? Elas chegam ali com, eu imagino, 5 aninhos, porque não pega a educação infantil, aquela bem bebezinha. 5 anos, aí elas passam pelas fases, né? Raiz, caule e copa. Vocês acompanham elas até a copa, que eu acho que ela deve chegar ali. Eu acho que não é só o Fundamental 1, pega o Fundamental 2 também, né? Porque vocês não mencionaram, eu acredito que vocês vão com elas até o 9º ano, né? Eles vivenciam tudo isso. Aí, qualquer coisa, vocês me cortam, só para ver se o raciocínio eu consegui captar. Aí, vocês fecham esse ciclo com ela até o 9º ano, onde ela vai estar liberando o que eles chamam hoje de ensino médio na educação convencional. Como é que é essa transição? Porque eu acho que vocês, pelo tempo de vocês já chegaram com esse último
movimento aí, que é essa a última fase, vamos denominar assim, mas depois a gente vai ajustando a nomenclatura. Essa última turminha, eles não... eu acredito assim, uma vez que veio para a floresta, eles não têm necessidade até de voltar, porque eles estão ali, tem a turma da floresta, que está nessa linha, e tem a turma da educação tradicional, que está vivendo ali, 1º, 2º, 3º aninho, até o 9º ano. Como é que é na turma da floresta, nesse último aninho, vamos dizer assim, essa transição, se vocês já vivenciaram ou como vocês pensam quando chegar nesse momento, viu, Mari, viu, Bruno e Lu, de preparar essa cabecinha para ir para uma educação convencional, porque nós não temos o ensino médio, né, entre aspas, num formato hoje humanizado. E a gente sabe que também tem muitos conflitos na educação com o ensino médio, e a gente já tem discussões aqui, né, Zizi, na educação superior. Então, eu só queria, assim, ver como é que vocês pensam, como é que vocês preparam essas crianças, né, que saem do 9º ano e vão para essa nova fase, porque elas têm uma formação muito boa, humana, de conhecimento, porque elas têm um leque de suporte muito grande. E a gente sabe que elas vão muito bem fundamentadas, né, elas são muito mais críticas, a questão da análise, da pesquisa, mas eu falo assim, quando chega lá, elas são muito questionadas, porque elas são questionadoras também. Então, é nessas duas vertentes. Eu imagino igual esse grupo aqui, a gente é bem entrosado, tem muitos vínculos, mas nós somos muito questionadores, e por isso que todos os outros que pensam um pouquinho diferente na convencional, meio que um pouco bate de frente com a gente, sendo que a gente não quer brigar com ninguém, a gente só quer agregar mais valor, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria só ver como é que vocês preparam isso neles, né? Então, agradecida, Lorena, querida. Eu vou só solicitar mais 5 minutinhos, se tudo bem, se as pessoas não puderem, quem não puder estar, mas só para a gente poder fechar essa questão, para responder, porque tem uma questão aí para dar, inclusive, muitas vezes a gente fica com dificuldade de como fazer, né? Aí, observando, a ideia é trazer mesmo para ver que pode ser feito em todas as localidades do Brasil, e não só do Brasil, também de Moçambique, as leis são diferentes, mas tem jeito de fazer, em Portugal o Luiz está fazendo, em outros lugares do mundo a gente acompanha projetos que fazem também, então é possível. Luiz, tranquilo, amigo, agradecida, tá? Abração. Quem precisar ir, tá, gente? Eu vou passar então aqui, a Luana vai estar respondendo essa questão, tá? Oi, Lorena, né? Bem interessante a tua pergunta, e é uma pergunta que sempre é feita. E eu acho que explicar esse momento, ele é muito interessante porque ele mostra o que significa ser Copa. Que esse ano nós fomos surpreendidos com um pedido das crianças. Havia um grupo de crianças que está se aproximando nesse processo de transição para uma escola convencional, para o ensino médio. Então, esse grupo de crianças, na hora de construir o planejamento, eles trouxeram a necessidade de um projeto de transição, onde houvesse um período na semana de preparação para essa transição para a escola comum. E nos pegou de surpresa, e eu vou ser sincera para vocês, assim, me pegou muito de surpresa, porque fui eu que assumi esse projeto, fiquei com eles, e no momento que nós fomos sentar e construir o roteiro, o que acontece? Ali haviam 5 crianças que tinham vindo de escolas tradicionais, e que tiveram péssimas experiências em escolas tradicionais. Então, quando nós sentamos para conversar nesse roteiro de transição, nesse processo de transição, a primeira questão que eu trouxe, o que precisamos? E aí as crianças que já tinham um maior conhecimento do tradicional começaram a trazer os seus relatos. E aí trouxeram a questão da prova, do tempo, do copiar a matéria, apagar o quadro, né? E os outros, que a gente tem algum grupo ali que já está desde o início, né? Foi todo mundo se assustando.
Então agora nós vamos criar o nosso roteiro. Então, assim, foi feito um roteiro tanto conceitual, ligado a conteúdo e divisão de conteúdo. Foi criado um roteiro ligado a quais as habilidades que eles queriam desenvolver, e aí, nesse lugar, eles me pediram prova. Outra habilidade era copiar a matéria com rapidez, exercitar a letra cursiva. São coisas que a gente nunca cobrou deles de uma maneira, assim, quantitativa, né? Qualitativa, assim. Então, assim, nós construímos junto todas essas habilidades que eles entendiam como necessárias, inclusive emocionais. E aí agora, por exemplo, o projeto Transição, ele também tem um momento de roda de conversa que inclui educação emocional e como lidar com os desafios fora de um ambiente seguro, vamos dizer assim. Então, o projeto Transição, ele traz toda essa preparação de habilidades que precisam ser desenvolvidas para conseguir lidar bem com essa transição, e conteúdos e compreensão de como o conteúdo e as matérias são divididas lá. Acho que deu para responder, né? Mas interessante essa questão, foi como se constrói, o que acontece? Como o nosso objetivo é construir a autorresponsabilidade pela construção do seu conhecimento, a gente percebe nitidamente esse resultado no copo. Eles já adquiriram a compreensão de que eles têm um desafio, que eles vão passar para um outro lugar e que eles precisam se preparar para chegar lá. Isso é desenvolver habilidade para a vida, né? Não é uma preocupação que precisa partir de nós. Partiu deles. Respondido, acho que era isso. Mariana, quer fazer alguma... Respondido sim. É porque muda os valores, né? Quando a gente traz para a educação humanizada, né, Zizi, os valores são outros. E a gente dá importância a outras vertentes. E eles têm que, como disse, se adequar, mas não questionar os valores que eles têm, né? Porque são valores muito mais preciosos. Obrigada, Lu. Obrigada. Agradecida, Lorena. Eu vou pedir o seguinte, mesmo que a gente passe um pouquinho, o Miguel está aí para dar um alô com a gente também, vamos ver as questões que ele vai trazer. Se vocês tiverem dificuldade para ficar, fiquem à vontade, tá? Mas eu vejo que é importante, ainda mais que ele está chegando, a gente poder apoiar ele o máximo possível nessa construção. Então, Miguel, por favor. Ok, obrigado. É muito bom entrar nessa viagem aí de ver esses pensadores e pensadoras de uma educação, não sei se a palavra é humanizada, se a educação não for humanizada, não sei se ela consegue ser educação, né? Assim como precisarmos de falar em educação inclusiva, quer dizer que alguma coisa está errada na educação sozinha, né? Ela está a ser exclusora. Mas pronto, só queria, e perdão por roubar o tempo, também vou me acostumando aqui, só queria trazer um pouco, colocar um pouco o Moçambique pedagógico no mapa, né? Eu sei que a Yara terá trazido já algumas coisas, algumas informações, muito também a partir de mãe, né? Que eu acompanho um pouco o trajeto com ela. E gostei desta ideia de criar uma turma com um projeto paralelo, e estava tentando olhar aqui deste lado a dificuldade que seria pela mão muito totalitária que tem o Estado aqui, né? O Estado como país de governação, e que consegue dominar muito a esfera escolar e tudo o que acontece ali. É mais fácil entrar numa escola pública, principalmente, a partir de uma ONG, de uma ONG, né? Que, na sua grande maioria aqui, são estrangeiras, vêm com um projeto, com um financiamento, então o país se habituou a viver dessa ajuda externa, e aí há uma autoridade estrangeira que consegue ser mais autoridade do que pessoal nacional.
e realmente na área da educação nós estamos muito dilacerados, seja no que é o projeto educacional, seja nos pedagogos, nos comunicadores, no professorado, porque realmente não se consegue criar redes, não se consegue criar coletivos de reflexão. Vamos ver se esta era online facilita um pouquinho. Eu provoquei aí há uns tempos também uma formação online que não acontece, que deveria estar a acontecer mais também. Há algumas dificuldades de acesso estável à internet. Dei uma formação que todo mundo estava com telefone, ninguém estava a usar um computador, por exemplo, era difícil usar algumas ferramentas. Pronto, esse é um pouquinho o cenário mais concreto do professorado e das escolas, principalmente as públicas. E também muito pouco de noção de metodologias ativas, né, do aluno sujeito. Há uma enorme formatação do método expositivo, e o professor que é autoritário, a autoridade do saber, ainda que o currículo tenha se alterado bastante e tem bastante abertura, quer dizer, todos sabem falar no ensino, aprendizado centrado no estudante, na criança, no aluno, mas executar ainda está muito difícil. E não é por falta de vontade, talvez é mesmo por falta de acesso a práticas, né, que sejam referência para as pessoas alterarem. O senso crítico ainda, o pensamento crítico ainda é muito escasso aqui em relação a isso. Eu tive uma experiência que o Covid interrompeu, foi uma escola inclusiva, talvez a primeira escola que se afirmou inclusiva. A inclusão aqui ainda está muito presa aos aspectos físicos, né, às diversidades motoras e tal, mas nós fizemos uma escola que tinha de 15% a 20% de autistas, e como onde imaginar, virou tudo ao contrário em termos da importância de fazer diferente, né? E nós estaríamos a tentar estruturar as coisas de outro jeito e aprender fazendo, e muitos caminhos interessantes foram se formando e fomos abrindo. Depois fomos interrompidos, mas essencialmente nos mostrou que o caminho teria que ser necessariamente outro, e mudou toda a atmosfera, virou muito a relação mesmo dos pais com o aprendizado. Inclusive, quando conseguimos colocar o autismo nas fichas de estatística do Ministério, que não existia, né? Bom, enfim, muito se poderia falar. Nós tínhamos esta referência, por exemplo, da Escola da Ponte, de tirar as paredes da sala de aula e das turmas, e fomos fazendo experiências, foi dando certo e tal. Fomos interrompidos, né? A escola teve que ser repassada para outra por não suportar financeiramente a partir do Covid, né? Da paragem. Vamos ver se nos reerguemos. Estamos a tentar também manter aqui uma rede interna, também, não só em Maputo, também em outras cidades, há algumas referências. E pronto, espero que possa ir colhendo mais convosco, quem sabe pensar como contornar. Já vi que tem ideias de como contornar, inclusive no plano legal, né? Então, agradeço por estar aqui e sempre que puder estarei junto. Obrigado. Agradecida, Miguel, seja muito bem-vindo, tá? A gente dá todo o apoio, tá? Já estou com seu contato também, vamos entrar em contato com o Bruno, com a Mariana aqui, a Luana, tá? O que precisar dessas construções também, tem outros projetos também que já estão avançados, que têm possibilidade de dar todo esse apoio. Eu também, da Agrofloresta Pedagógica, pode ter certeza que você vai ter uma rede de ajuda para conseguir desenvolver onde você está, tá? Isso aí é só dar um alô, pergunta o que precisa, quais são as dúvidas, tá aqui com a gente, vamos constituir, tá? A ideia é essa, aqui se constrói projetos
de comunidade de aprendizagem e de humanização. E como você disse, né, a educação deveria ser humanizada. Mas o que a gente fala quando a gente reforça, até para ficar ser assim, redundante, gente, tem que ser humanizada, tem que ser humanizadora, tem que dar possibilidade realmente do ser humano desenvolver os seus potenciais, né? Então, muito bem-vindo, sinta-se apoiado e traga suas questões, para a gente ver tudo que a gente pode construir junto e nos ajudar internacionalmente, nacionalmente. Precisar, a gente organiza, dá um jeito, quem puder, a gente baixa aí e fala com o pessoal, né? Vamos lá, países irmãos. Obrigado. Agradecido. Bom, amigos, amigas, perguntar se teriam mais alguma questão. Hoje nós tivemos realmente nessa reflexão, mostrando para vocês que é possível, né? Tem vários projetos que estão constituindo no Brasil e pelo mundo, mas a Comunidade Escola da Floresta é um dos projetos desse berço, com certeza, de construção de comunidade de aprendizagem, e é possível fazer. Então, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho mais, né, de como fazer, porque dá possibilidade que todos possam constituir também, né? Então, mais algum ponto, alguma colocação, amigo Zé? Se não, vamos estar fechando por hoje. Bom, então, um grande abraço. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Tchauzinho. Até mais, gente.